Hi all, hoje em inglês é com The Chosen, vou ensinar para vocês o conceito do neither, do whither, que de tabela você vai aprender o nor, o or junto com eles. Bora dar uma olhada antes nessa fala de Jesus, que vai ser o tema da nossa aula, e a gente vai praticar com ele em cima dessa cena, bora. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Antes de mais nada, vamos repetir a pronúncia. Neither, either. Eu falo assim, mas tem gente que fala neither, either. Não tem certo e errado. Português não tem gente que fala cachorra, tem gente que fala cachorra, dependendo da região. É isso aí. Cachorra, cachorra. Tem um monte de diferença, né? Até no português. O neither já é mais o inglês europeu, either. Eu falo neither, eu falo either. Depende da região, depende da cultura. Procura saber no inglês que você está treinando. Tá treinando o inglês australiano? Tenta falar naquela linha ali. Tá treinando o canadense, o inglês europeu, o inglês americano? Percebe como as pessoas falam e vai imitando. O inglês tem muito isso de imitação. Eu coloquei o número 2 aqui de propósito. Isso é muito importante. Decora isso, é importante demais. Porque sempre quando a gente for usar esses caras aqui, o neither e o whither, a gente tem que treinar um pouco a nossa mente a pensar em inglês, daí já é além da tradução. Dá para traduzir. Se você for pesquisar no dicionário lá, você até acha algumas traduções para essas palavras. Mas se você aprende a raciocinar em inglês para usar isso aí, você entende o gringo mais fácil e você consegue falar de uma forma mais fluida. Pensa sempre em duas opções, duas pessoas, duas possibilidades, duas situações. Ou a pessoa vai escolher um dos dois, ou ela vai escolher os dois, ou ela vai falar as duas opções, ou ela vai escolher alguma das opções, duas situações, duas coisas, no geral. Vamos começar aqui falando sobre o uso do either. Primeiro uso do either, por isso que eu coloquei um ali, que são dois usos diferentes. O either já é mais a ideia positiva, são duas opções aceitáveis, duas opções cabíveis. Tá legal pra mim. Exemplo, a recepcionista falou, olha, do you wanna down or upstairs room? E aí o cliente respondeu, either is fine. Olha só a fala do customer, só isso. Either is fine, either is fine. Bem mais direto, mais assertivo, mais natural. Porque ela perguntou ali, você quer um quarto no andar de baixo ou de cima? E ele falou, os dois tá de boa, os dois estão ok, ambos estão tranquilos, as duas opções estão boas. O que importa aqui não é você ficar traduzindo ao pé da letra. Pega o espírito do negócio. Duas opções aceitáveis, cabíveis. Concordou ali com os dois. Vamos ver esse outro exemplozinho aqui de baixo. Donald trocando ideia com Kate. Hey, do you like pizza or pasta? I like either. It's hard to say one. Olha só, I like either. Você gosta da pizza ou do macarrão? Pizza ou massa? E aí ela já falou aqui, ó. I like either. Eu gosto das duas opções, eu gosto dos dois, eu gosto de ambos, eu gosto de qualquer um deles. Não importa. Pega o feeling. Próximo uso do either agora com o or. Either a cloudy or sunny day is good for cactus. It's a great plant to grow at home. Olha só. Either a cloud... Aí eu posso traduzir como na minha cabeça. Tanto a opção do dia nublado, a opção também do dia ensolarado é boa, é legal pro cacto. As duas opções são cabíveis, são aceitáveis. Posso traduzir assim, um dia nublado e um dia ensolarado é bom pro cacto. Tanto um dia nublado quanto um dia ensolarado é bom pro cacto. O dia ensolarado ou nublado é bom pro cacto. O que importa no inglês é que você vai usar o either e o or depois, para dar essa concordância. Que um é cabível e o outro também. Olha só esse exemplo aqui mais curto. Either Jordan or Steve can help you. Either Jordan or Steve can help you. Tanto o Jordan quanto o Steve podem ajudar você, ou o Jordan e o Steve podem ajudar você. O Jordan e também o Steve podem ajudar você. Só lembra que você está dando as duas opções. E agora o neither, que foi o que Jesus usou lá na cena do The Chosen, são duas opções não aceitáveis, não cabíveis. E aí o recepcionista perguntou ali, do you want a down or upstairs room? O cliente respondeu, I need neither now because I've got a text and must go back to my home city. Sorry. Eu não preciso de nenhum dos dois. Eu não quero as duas opções agora. Porque eu recebi uma mensagem e eu devo voltar para minha cidade natal agora. Olha só, I need neither. Porque ele discordou do andar de cima e ele discordou do andar de baixo. Exemplo 2 ainda do uso 1 do neither. Donald falando, Hey, do you like pizza or pasta? E aí a Kate respondeu, Oh, I like neither. I prefer Japanese food. I like neither. I prefer Japanese food. Então, olha só, as duas opções, ela falou que nenhuma delas serve, nenhuma é cabível, nenhuma das duas descartou ali. I like neither. E a gente que pensa com a nossa cabeça tudo em português é difícil, hein? A nossa mente fica lutando contra isso. Percebe que é uma estrutura positiva, não tô usando don't, nem didn't, não tô usando may not, não tem not ali. Só que dentro dessa estrutura positiva, sem usar nenhum auxiliar negando, eu estou falando que não,
que eu não gosto de nenhum, que eu não quero nenhum dos dois, que eu não vejo nenhum dos dois. No caso aqui, ó, não gosto de nenhum. I like neither. I prefer Japanese food. Então lembra disso, hein, que você tá negando, só que dentro da estrutura positiva, quando usa o neither desse jeito. Usa o 2 do neither agora, a gente vai ganhar de presente este cara aqui, ó. Nor, porque aqui junto com whether eu ganhei o or de presente, não ganhei para concordar? Ó. Tanto o Jordan quanto o Steve, ou o Jordan ou o Steve podem ajudar. Se agora no neither, obviamente, a concordância de algo negativo que não cabe ali na situação vai ser o nor. Primeira frase, vamos ler juntos aí, ó. Você já vai até entender automático. Neither John nor Steve can help you. Neither John nor, junta o N do John no nor. Neither John nor Steve can help you. Neither John nor Steve can help you. Nem o John ou o Steve podem ajudar você, ou nem o John e nem o Steve podem te ajudar. Olha só o exemplo aqui de baixo. She told me neither Joe nor Liz is sleeping. She told me neither Joe nor Liz is sleeping. Ela me disse que nem o Joe e nem a Liz está dormindo. Nem o Joe, nem a Liz. Neither Joe nor Liz, concordando aí com o nome de duas pessoas, nenhum dos dois. Antes da gente ir pro The Chosen ali ver o que Jesus está falando, um uso informal do either e do neither é para concordar com frases tipo na ideia do também. Aí tá a frase ali, o amigo falando, man, Oliver can speak a second language. E aí o cara respondeu, me either, eu também. Só que aí ele está concordando com algo positivo. Só que quando você está concordando com algo negativo, a pessoa fala, eu não gosto de frangos. Fala, eu também não. Com algo que a pessoa não fez, não gosta, não faz, não vai fazer, tudo que é negativo. Por mais que você está falando aquela mesma coisa, você usa o neither. Man, Oliver can speak a second language. Me neither. Eu também não. Então aí eu usei o neither porque eu tô concordando com frase negativa. Me neither. Fechou? Coloca o sujeito, neither. She either, they neither, me neither, you neither. Voltando aqui agora então pra cena de Jesus. Vamos ver aí, acho que é pela própria legenda vocês vão entender já sozinhos agora, hein? No caso de Jesus aí, o sotaque dele, o estilo de inglês dele, ele vai usar o neither e o nor. É o segundo uso que eu falei do neither, só que no caso dele é o neither. Aqui ele vai começar chamando a atenção da galera, ó, que ele fala ali, ó, lay up significa guardar, estocar alguma coisa. Aí ele falou, do not lay up, não guardem for yourselves treasures on earth. Não ajuntem, eu acho que tá em português. Não ajuntem para vocês mesmos tesouros na terra. Treasures on earth, só para dar o contexto, bora lá. Him 2 miles. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Ah, pegaram aí já, né? Where neither moth or rust destroys. Eles usam uma palavra meio desconhecida. Moth ali tá dando a ideia de traça. E rust significa poeira. Where neither moth nor rust destroys. Junta o R com R, ó. Nor rust, um R só. Nor rust destroys. Um som ali embaixo, ó. Só um som. Nor rust destroys. Nor rust destroys. Where neither moth nor rust destroys. No inglês que eu tava falando lá pra vocês, na minha pronúncia que eu já uso seria where neither moth nor rust destroys. Where neither moth nor rust destroys. E bora entender isso aqui de verdade? Vamos lá. Do not lay up for yourselves treasures on earth, Não ajuntem para vocês tesouros na terra, where moth and rust destroy, onde a traça e a poeira destroem. and thieves break in and steal. And thieves, que são os ladrões, ó. E os ladrões, and thieves break in and steal. Que os ladrões, eles break in dá a ideia de arrombar algum lugar. Então que os ladrões se apoderam disso e roubam. Break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, But lay up for yourselves. Lay up for yourselves. Mas ajuntem, guardem para si mesmos. But lay up for yourselves treasures in heaven. where neither moth nor rust destroys, Where neither moth nor rust destroys. Onde nem a traça e nem a poeira destrói. and where thieves do not break in and steal. And where thieves do not break in and steal. And where thieves, e onde os ladrões, do not break in and steal. Não podem minar, não podem se apoderar disso e nem roubar. Ah, então essa é a parte mais importante aqui pra gente, hein? Escuta aí o But lay Jesus. up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys,
É isso aí então, se você tem dúvida, tem sugestão, se você tem música, tem série, qualquer coisa sobre o inglês, dica de estudo, alguma coisa que você não consegue entender de jeito nenhum no inglês, coloca no comentário aqui. Cara, coloca alguma coisa no comentário, porque aqui nesse canal é muito louco. Tem inglês com série, inglês com música. Postei agora essa semana ensinando inglês cantando rap, a música do Will Smith, The Princess of Bel-Air. Agora uma aula com The Chosen. Tem inglês também com frases, inglês para você ouvir e conseguir aprender na rotina, só com fone de ouvido, repetindo frases. Inglês para iniciante, para você que já é fluente, você que tem o inglês avançado e ainda tem dúvida, manda no comentário e pô, se inscreve aí, não dá mole não, dá uma força aí, dá uma moral. Just tag along and subscribe to my channel, guys. God bless you a lot.